Essa é a terceira aula de matemática discreta no formato remoto. Nessa semana a gente vai falar sobre sequências, que é o primeiro tópico depois de técnicas de demonstração, e inaugura a segunda unidade da disciplina, composta por sequências somatórias, fica uma parte em cada semana. Esse tópico ele depende muito do requisito de matemática discreta, que é a disciplina de matemática básica. Em particular, depende de conceitos de conjuntos e funções. Mas a gente vai se concentrar aqui na definição de sequências, né? Nós vamos exemplificar em vários casos de sequências, porque além da definição e das maneiras de anotar uma sequência, o que a gente precisa estudar são casos especiais. Entre esses casos especiais a gente vai ver progressões aritméticas, progressões geométricas, alguns outros casos mais variados, que não recebem nome, que não são exatamente classificados, e relações de recorrência. No final a gente vê alguns tipos de funções numéricas que acontecem com frequência em somatórios. Então, nesse ponto é importante entender que os tópicos dessa semana e da próxima, todos dependem diretamente de funções, em particular desses conceitos relacionados a funções em teoria de conjuntos, né? Domínio, contradomínio, imagem, composição de funções e inversão de funções. Todos esses tópicos, todos esses conceitos, eles vão ser utilizados de alguma maneira ao longo dessa semana e da próxima, porque, como nós vamos ver, toda sequência é uma função. Quando a gente fala de somatório, sempre a gente está falando de somar os elementos de uma sequência, ou seja, os elementos de uma certa função, uma função com algumas características peculiares, que é o que permite a gente categorizar isso como sequência. Então, nessa apresentação em particular, a gente vai se concentrar no conceito do que é uma sequência e nesses tipos especiais. A gente vai ver muitos exemplos aqui, incluindo relações de recorrência. Então, discutindo primeiro no nível bem intuitivo o que é uma sequência, ela é simplesmente uma lista ordenada de objetos. E com essa descrição apenas, eu acredito que muitos de vocês devem associar isso a problemas estudados desde fundamentos de programação e em outras disciplinas de computação, né, em estruturas de dados. Sempre que a gente utiliza um vetor, por exemplo, como o vetor tem um índice, né, numerado, no caso comum de vetor, o que a gente está anotando ali basicamente é uma lista de algum tipo, uma lista em que a gente está dizendo quem é o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, etc., utilizando o índice que a gente escolhe quais são os números que vai utilizar. No caso mais comum, quando a gente cria um vetor, a gente numera as posições desse vetor começando de 0, né, e seguindo a sequência dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Mas nada impede a gente criar um vetor que tem um índice com outros números, né, não necessariamente sucessores como vizinhos. A gente poderia utilizar um índice nos pares, a gente poderia utilizar um índice de função para acessar esse vetor. São formas menos convencionais, mas possíveis. Porque fundamentalmente o que a gente tem sempre nesses vetores, e é o que acontece aqui quando a gente fala em sequência, esses dois conceitos de sequências e de vetores em programação são muito próximos. O que a gente tem é uma lista ordenada de objetos. E esse conceito é propositalmente muito abstrato, né? Muito aberto. A única coisa aqui que realmente está fechada é o fato dessa lista ser ordenada. Mas a palavra objetos é a palavra mais geral possível que a gente pode utilizar na matemática. Conjuntos, de maneira geral, são descritos como coleções de objetos. E a ideia aqui é exatamente que nessas posições a gente pode ter qualquer coisa que a gente quiser. A gente pode ter números, a gente pode ter palavras, a gente pode ter letras de um alfabeto, a gente pode ter códigos de programa, a gente pode ter indivíduos no banco de dados, a gente pode ter qualquer coisa que for necessária. Por isso a gente usa essa palavra objetos, no mesmo sentido que a gente fala em programação orientada a objetos, por exemplo, né? E o que a gente está fazendo aqui em qualquer sequência é organizar esses objetos de uma maneira que eles ficam ordenados e são expostos em uma lista. Então, esse conceito ele é muito fundamental em matemática discreta. Tem muitas outras coisas que são construídas em torno de sequências.
até porque elas são relacionadas com algo que a gente vê mais na frente na disciplina, chamado ordens parciais. De maneira geral, pelo conceito que a gente vai ver, realmente toda sequência ela tem uma base, uma relação forte com a ordem crescente numérica. Então, elas são com frequência utilizadas em estruturas de dados. Tem muitos algoritmos que se baseiam nisso, na existência de uma sequência, na existência de uma função que utiliza números naturais, do tipo que a gente vai ver aqui. E esse nosso objetivo principal no tópico é avaliar de que maneiras a gente pode especificar sequências, como é que elas podem aparecer e realmente acostumar com a definição, acostumar com o conceito, utilizar de maneiras diferentes. Então, os destaques, né, que idealmente vocês devem manter frescos na memória o tempo inteiro, é que sequências são funções, isso é fundamental para esse tópico, e que a ordem dos elementos apresentados importa. A chave para esse conceito é entender que a sequência ordena objetos. Ela coloca posições, ela diz quem é primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante numa lista de objetos. Não necessariamente utilizando os números 1, 2, 3 e 4, mas utilizando números como senhas em uma sequência, de maneira que organiza esses objetos dando para eles uma ordem. Então a definição ela é bastante simples e ela é construída em cima do conceito de função. Então, reforço, o tempo inteiro a gente vai estar falando de domínio, imagem, contradomínio, esses tópicos, esses assuntos eles vão aparecer aqui, né, esses nomes. E na definição, uma sequência é simplesmente uma função que vai de um subconjunto dos inteiros para um conjunto qualquer. Quando a gente fala dessa forma, o que a gente está dizendo é de onde ela vem é o domínio. A gente está dizendo que o domínio da sequência é um subconjunto dos inteiros. E nesse momento pode ser qualquer subconjunto dos inteiros. Tem os casos mais comuns, que a gente utiliza os naturais, ou os naturais sem o zero, são esses conjuntos que estão aqui listados. Mas a gente pode utilizar, por exemplo, a gente pode usar pares positivos, a gente pode usar os primos. Qualquer subconjunto dos inteiros, mesmo que ele não tenha um nome, pode ser utilizado como base aqui. A gente normalmente chama, já que a sequência está ordenando e tem uma relação forte com qualquer lista, que a gente utiliza a ordem para encontrar os elementos dessa lista, a gente chama também o domínio da sequência de índice. E é por isso que normalmente a gente vai utilizar a letra I para o domínio dessas funções. E o contradomínio da sequência pode ser qualquer conjunto. Na definição está dizendo, né, uma função de um subconjunto dos inteiros, esse é o domínio, para um conjunto qualquer. Esse é o contradomínio. Quando a gente fala em conjunto qualquer, realmente pode ser qualquer coisa. Pode ser um conjunto numérico, na maioria dos nossos exemplos a gente vai usar conjuntos numéricos por simplicidade, mas a sequência ela pode organizar, né? Ela pode ordenar realmente palavras, pessoas em um banco de dados, qualquer conceito que a gente queira, certo? Qualquer coisa que a gente pudesse modelar como objetos numa abordagem de orientação a objetos, basicamente pode ser elemento de um conjunto que a gente está colocando no contradomínio aqui. Então, a característica, né, a restrição que a gente tem é no lado do domínio, apenas no lado do domínio. E aí isso significa que toda sequência é uma função desse tipo aqui, que a assinatura dela vai ser, o nome dela vem antes aqui dos dois pontos, né? O domínio é um subconjunto dos inteiros e o contradomínio pode ser qualquer conjunto. Aqui no lugar do S a gente vai ter alguma coisa que dá o nome ao contradomínio. Então, em particular, a gente tem esse exemplo que utiliza a função 2 elevado a n. Ela tem um parâmetro aqui. Na hora que a gente diz que é uma sequência, isso significa que de alguma maneira o parâmetro ele precisa assumir valores inteiros. E aqui a gente não está dizendo ainda que é uma função, que ela é uma sequência, tá?
mas a gente pode dar uma função, é uma das maneiras de especificar a sequência, e depois restringir o domínio para garantir que não é um subconjunto dos inteiros. Se a gente olhar apenas para essa expressão, f de n igual a 2 elevado a n, essa função ela funciona nos reais, ela existe, ela é uma função total nos reais. Vai ter um gráfico, vai ser uma função contínua, né? Vai ter uma curva. Mas se a gente restringir o domínio para um subconjunto dos inteiros, ela se torna uma sequência. A diferença toda é essa com o domínio, né? Então, se a gente colocar em particular essa função com domínio nos naturais, o resultado disso vai dar para a gente uma sequência nos naturais. O contradomínio dela vai ficar nos naturais também para essa função. Por causa de uma propriedade da exponenciação, se a gente colocar um número natural no expoente, o resultado vai ser um número natural também. Então isso permite a gente restringir junto o contradomínio para os naturais. E aí, para encontrar os elementos da sequência, o que a gente faz é substituir a variável. No caso aqui a gente está usando a letra n como variável. A gente substitui a variável por cada elemento do domínio na ordem em que eles se apresentam. E como a gente está utilizando um subconjunto dos inteiros, existe uma ordem muito natural para eles, que é a ordem crescente dos números, a ordem como normalmente a gente dita os números naturais, né? Inteiros seriam os naturais junto com os números negativos, né? Os números inteiros são os números que não têm parte decimal, ou melhor dizendo, que a parte decimal é nula. E normalmente a gente pode considerar isso, mesmo que ele não tenha o menor elemento, mesmo que a gente pegue um conjunto infinito para o lado dos negativos, esses elementos eles têm uma ordem, eles podem ser organizados na ordem crescente. E em particular, tem várias outras maneiras de organizar que vão permitir a gente dar para eles uma estrutura muito parecida com a dos números naturais. Então, a gente fala em inteiros de maneira geral, no caso mais comum, mas qualquer subconjunto dos inteiros ele tem como ser reorganizado para ficar com uma estrutura muito parecida com a dos naturais, que é uma estrutura favorável em matemática discreta para vários algoritmos e tem duas qualidades fundamentais. Tem um elemento que a gente diz que é o primeiro, no caso dos naturais é o zero, e depois, né, tirando esse primeiro, quer dizer, a partir desse primeiro elemento, todo mundo tem um sucessor, todo mundo tem alguém que vem logo depois dele e que a gente consegue caracterizar com algum tipo de função. Ou pelo menos que a gente sabe de alguma maneira dizer quem é que vem depois em cada um na sequência. Então, de maneira geral, a gente quer utilizar aqui conjuntos que a gente consiga caracterizar realmente como uma função, também para o domínio. E nos casos mais comuns a gente utiliza o próprio conjunto dos naturais. Aqui no nosso exemplo a gente está fazendo isso, utilizando os naturais. Então a gente vai na sequência deles. Primeiro natural, 0. A gente substitui n por 0 e obtém no cálculo, né, que f de 0 é igual a 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, né, qualquer número que não seja o próprio 0, quando for elevado a 0 dá 1. Para encontrar o próximo número natural é o 1. A gente procura o f de 1. Quando a gente substitui n por 1, substituir do outro lado também da igualdade, vai ficar f de 1 igual a 2 elevado a 1, que é 2. F de 2, 2 elevado ao quadrado, né? 2 elevado a 2, 4. F de 3, 2 elevado a 3, 8. E assim por diante, a gente pode calcular tanto os termos da sequência quanto a gente precisar, né? E como a gente tem nesse caso uma função que é escrita de uma maneira simples, com uma única variável, que a gente diz que é uma fórmula fechada, a gente pode calcular qualquer elemento da sequência na hora que a gente precisar. Se a gente quiser saber quem é o elemento quando n for igual a 1000, a gente substitui n por 1000 e calcula 2 elevado a 1000, no caso. Então a gente tem como garantir sempre isso, né? Esse n ele não pode assumir valores negativos, porque o domínio é o conjunto dos naturais, nem pode assumir números que não sejam frações que não sejam números inteiros, né? Apenas números naturais.
apenas elementos do domínio. Então, se a gente observar mais um pouquinho, a gente pode simplesmente dizer que a função ela é o conjunto de valores retornados pela função quando a gente substitui os valores do domínio na variável. Nós podemos nos referir a essa sequência simplesmente como sendo a sequência dos números 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Agora, essa maneira de escrever, que utiliza reticências e que demanda a gente calcular alguns elementos previamente, ela não é muito favorável para trabalhar, porque, por exemplo, a gente não tem como guardar muitos elementos dessa lista. Uma hora vai faltar memória, se a gente pensar no computador, né? Os tipos numéricos eles têm um limite de representação, então depois desse número a gente vai precisar de outras estruturas de tipos de dados para poder guardar números maiores. Então esse formato em si ele não é eficiente. A gente prefere maneiras mais concisas de fazer. E aí se a gente simplesmente determina que a sequência é caracterizada por essa função, em que o f do n é 2 elevado a n, a gente calcula na hora que precisar o elemento que precisar. Isso é muito mais eficiente em tempo e espaço do que guardar uma lista gigante de elementos. Agora, favorece um pouco a gente falar da sequência desses dois formatos, tanto no formato de função, que é realmente a natureza da sequência, como falar sobre os primeiros elementos dela para caracterizar essa sequência. No caso, uma sequência pode se apresentar para a gente de muitas maneiras, e nem sempre vai ser dito que ela é uma sequência. Às vezes vai ser apenas apresentada uma função, a função vai aparecer num contexto em que a gente se beneficia de entender que ela é uma sequência, né? De perceber que o domínio dela é um subconjunto dos inteiros. Esse é o requisito. Então, às vezes a sequência vai aparecer, a gente vai conhecer elementos da sequência. E aí, se a gente quiser fazer um código que utiliza aqueles elementos, ou que calcula elementos maiores depois, a maneira de fazer isso é encontrando uma função que caracteriza primeiro essa sequência, uma fórmula fechada para ela. Além dessa, a gente tem outras maneiras de escrever. A gente tem pelo menos 3 maneiras de escrever que a gente tem uma sequência. Aqui eu estou repetindo a definição para a gente usar como referência. E o mesmo exemplo que a gente tinha antes, f de n igual a 2 elevado a n. Isso daqui é uma sequência quando a gente restringe o domínio aos naturais. E aí essa é a primeira maneira da gente indicar uma sequência. É a gente apontar uma função qualquer com um único parâmetro numérico, de maneira geral é o que a gente espera de uma sequência. Poderia estar utilizando pares até ou trios de inteiros, mas não é muito usual, isso seria já um truque que a gente poderia fazer para algumas situações. Agora, essa maneira que a gente está usando aqui, na maioria dos casos ela vai aparecer como uma variável só. Essa variável que a gente vai chamar de índice, e a gente vai ter que dizer do lado quem é o domínio. Como a definição pede que a função tenha domínio nos inteiros, a gente precisa que seja afirmado o domínio, a gente precisa dessa confirmação. Né? Se não tiver confirmado, a gente precisa considerar numa função numérica comum que o domínio seria nos reais. A gente precisa de alguma coisa no contexto. Agora, uma função como essa, embora ela funcione nos reais, na hora que se a gente quiser, se a gente optar por restringir os valores de domínio a um subconjunto dos inteiros, a gente trata como sequência. A segunda maneira é a gente listar os primeiros elementos da sequência e utilizar reticências no final. Essa maneira ela é conveniente em algumas situações, mas no caso geral, especialmente para a gente armazenar essa sequência, colocar ela num código, de maneira geral ela não é uma boa maneira de trabalhar. Em particular, tem muitos casos de sequências que, se a gente escrever os primeiros elementos, eles vão empatar, mas que as sequências vão começar a diferir lá pelo quinto, sexto, sétimo elemento. Então, se a gente não colocar uma lista suficientemente grande, não dá para saber exatamente quem é essa sequência. Isso pode confundir
se a gente escrever a lista dos primeiros elementos na tentativa de comunicar uma sequência sem indicar mais nada, a pessoa que pegar esses números para ler, ela pode entender uma sequência diferente. Então, esse formato ele não é recomendado na maioria dos casos. É melhor utilizar qualquer um dos outros. E esse terceiro formato que está aqui, ele é o que a gente vai utilizar mais durante essa aula, em particular porque ele é mais conciso. Esse daqui é o formato mais curtinho, é o que a gente escreve menos, e ele diz pra gente, quando a gente coloca nesse formato aqui, a gente escolhe uma letra qualquer para indicar a sequência, que seria como o nome da função. Nesse caso aqui eu estou escolhendo a letra F, mas poderia ser qualquer letra. Estou usando o N subscrito, né, na altura da linha, e estou colocando isso entre chaves, que é a notação comum de conjunto. De maneira que isso daqui parece um conjunto unitário na hora que a gente escreve, mas não é exatamente um conjunto unitário, porque esse N é uma variável. E o que a gente está dizendo é que a gente está pegando o conjunto de todos os valores que a sequência assume quando a gente substitui o N pelos elementos do domínio. É isso que essa notação significa. Então é uma notação bem concisa. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso e forem revisar, vocês vão ver que toda função, em primeiro lugar, é um conjunto. É um conjunto com uma certa estrutura já elaborada, baseada em produto cartesiano, com outras restrições em cima. Mas no fundo, toda função é um conjunto. E a gente já viu aqui que uma sequência é uma função. Então a sequência em si ela é um conjunto também. E aí nesse caso a gente está restringindo mais ainda porque, bom, um conjunto que seja função, ele tem uma estrutura tão particular que a gente consegue separar ainda, identificar, pegar uma parte, a gente consegue quebrar o produto cartesiano de onde vem a função em primeiro lugar e falar sobre primeira ordenada e segunda ordenada dos pares que aparecem para falar em domínio e contradomínio. Domínio é um conjunto, contradomínio é outro conjunto. E nesses termos, o que a gente está falando aqui, quando a gente escreve a sequência nesse formato específico, o que a gente está falando aqui é, a gente está anotando que a gente está pegando o conjunto dos valores de imagem que a sequência retorna para os elementos do domínio. Então, é uma notação de conjunto porque realmente o que a sequência retorna para a gente é um conjunto. É a imagem de uma certa função, de uma função com domínio nos inteiros. E do lado direito a gente continua do mesmo jeito. Basicamente a gente só mudou a maneira de escrever em relação ao primeiro ponto dessa lista. A gente só mudou a maneira de escrever o lado esquerdo. Antes a gente usava uma notação de função, né, para dizer o f de n é igual a 2 elevado a n. Nesse caso a gente precisa especificar o domínio. E nesse terceiro tópico, quando a gente escreve dessa maneira, fn entre chaves, a gente já está indicando que ela é uma sequência. E de maneira mais específica ainda, a gente está indicando que ela é uma sequência com o domínio nos naturais. Essa notação, essa maneira de escrever, permite a gente deixar implícito quem é o domínio. E a gente está indicando aqui especificamente. Na primeira maneira de escrever, se a gente só escrever f de n igual a 2n e não colocar nada do domínio, isso é uma função. A gente não sabe se é uma sequência nesse ponto, porque a gente não sabe quem é o domínio. Se a gente disser que é com o domínio nos naturais, ou em outros subconjuntos inteiros, a gente sabe que é uma sequência. Pois bem, nesse terceiro ponto, isso é tudo que a gente precisa escrever para indicar que é uma sequência. Porque essa notação do lado esquerdo ela é utilizada exclusivamente para sequências. Quando a gente coloca esse termo entre chaves aqui com a variável, e a gente sabe que ela é uma variável porque ela aparece também no lado direito da expressão, relacionando os dois lados da expressão, a gente está dizendo exatamente isso, é uma sequência com domínios naturais, ele fica implícito. E esse tipo de situação também pode aparecer para a gente dedicar, para a gente especificar uma sequência, especificando, chamando uma variável de índice. Todo índice é necessariamente um conjunto discreto, um conjunto que tem uma correlação de bijeção com os inteiros.
No caso mais comum e de acordo com a nossa definição, um subconjunto dos inteiros. Então, tem ferramentas que permitem a gente usar outros conjuntos como índice, só que isso entra realmente já em composição de funções e a gente não aborda aqui, né? Mas dentro do conceito que a gente tem muita variedade, basta que a gente tenha o domínio como subconjunto dos inteiros. E aí essa situação em que a gente chama a variável, que a gente tem uma variável qualquer e chama ela de índice, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente faz código com laços de repetição, né, com estruturas de repetição num programa, né, em código de programa, ou quando a gente escreve um somatório, a gente tem uma variável desse tipo, uma variável chamada índice. Nessas situações, sempre que a gente tiver uma variável chamada índice, inevitavelmente a gente tem uma sequência sendo definida de alguma maneira ali. A forma principal que a gente utiliza é a terceira notação. Essa que a gente coloca o termo geral da sequência entre chaves e que a gente indica como é que são os termos dessa sequência. Então o que a gente está dizendo é a sequência do conjunto de valores de AN, em que o AN, cada caso do AN é dado por 2 elevado a N. E aí essa notação, reforço, ela deixa implícito que o domínio é o conjunto dos naturais. E aí a gente vai começar a substituir aqui a variável N pelos valores dos naturais, por 0, por 1, por 2 e assim por diante. Se a gente precisar de qualquer valor aqui, a gente substitui diretamente pelo valor que a gente precisar para o N. Então, essa notação ela se refere, reforçando aqui, ao conjunto de imagens dos valores que são assumidos por N, e de maneira que o N é a variável da função, então ela é uma variável no domínio. Ela percorre os elementos do domínio. Essa notação, diretamente, ela diz que o domínio é os naturais. A gente pode precisar restringir um pouco além dos naturais, por questão de existência da função, a gente vai ver um exemplo assim daqui a pouco. E ela pode ser reescrita, se a gente quiser, com a notação de função que a gente viu antes, só que a gente tem que dizer qual é o domínio. Esse daqui é um reforço de tópicos que a gente falou um pouquinho antes, mas destacados no slide. E essa é a maneira mais concisa que tem de escrever uma sequência. Então, isso vai aparecer na parte de índices, né? A gente pode observar isso num código de programa. Num códigozinho curto de programa aqui que imprime valores de fatorial. Se a gente organizar esse laço especificamente dessa maneira, que em cada iteração do laço ele multiplica o valor, né? Essa variável fat está funcionando como um acumulador. Em cada passo ela é inicializada em 1, e em cada passo a gente multiplica pelo valor do i, que é um valor que vai crescer ao longo do laço, da execução do laço. E aí em cada passo o que a gente está fazendo? Está acumulando o fatorial usando multiplicação e está imprimindo o resultado parcial. Imprime o valor do i e imprime o resultado, né? Isso daqui é pseudocódigo, mas é uma coisa muito parecida aqui com C. E aí no lado direito a gente tem essa análise. Se a gente der entrada aqui o n igual a 5, esse laço ele vai ser executado quando o i for igual a 1, ele passa na condição, e aí o fatorial vai receber 1 vezes 1, ele não vai mudar, né? Vai continuar em 1. E aí ele vai imprimir o fatorial de 1 é 1. E aí incrementa o i vai para 2. Enfim, cada iteração, no final ele vai ter impresso que o fatorial de 2 é 2, o fatorial de 3 é 6, o fatorial de 4 é 24 e o fatorial de 5 é 120. Que, claro, são todos os resultados corretos, mas o que interessa para a gente exatamente é que os resultados que estão impressos, 1, 2, 6, 24, 120, eles são elementos de uma sequência. Esses são os resultados da função quando a gente variou os elementos do domínio. Certo? Essa função aqui ela foi definida a partir do 1. Né? Isso daqui poderia ser o código de uma função, se a gente complementar aqui, colocar as outras variáveis definidas localmente e colocar um parâmetrozinho de entrada, dar um nome para essa função. E
nesse tipo de situação, né? O que a gente vai ter aqui vai estar sendo descrito de alguma maneira, esse código vai ser um código de função, assim como sequências são funções. E aí, se a gente executar dessa maneira, com o laço imprimindo cada uma das iterações, o resultado em cada uma das iterações, o que essa função está produzindo sempre são os primeiros elementos de uma sequência, até o enésimo, no caso a sequência dos fatoriais de n, né? Uma sequência que retorna o fatorial de n. E aqui, quando a gente fala normalmente em programação em laços desse tipo, né, no laço de repetição for, a gente chama essa variável i exatamente de índice. É o motivo da gente utilizar comumente a letra i para essa variável, porque ela é o índice da repetição. Nesse nosso exemplo, o índice está indo de 1 até 5. Recebe os valores 1, 2, 3, 4, 5. E esses valores, se a gente colocar num conjunto, o que a gente tem exatamente é um subconjunto dos inteiros. Então, isso daqui, esse código, ele é o núcleo, pelo menos, né, do código de uma função que tem como domínio um subconjunto dos inteiros. É exatamente isso que esse código é. E, portanto, ele define uma sequência. É importante aqui também que os resultados que estão sendo retornados sempre são em função desse i, né? Ele utiliza o i para calcular alguma coisa. Tem um caso sutil, tem casos sutis se a gente tiver uma função constante, em que essa afirmação pode parecer um pouco estranha, mas ainda vale. O resultado vai estar sendo calculado em função do i. A diferença é só que ela não varia com essa entrada. Mas na frente a gente tem um exemplo bem detalhado sobre isso. Então vamos ver esse outro exemplo aqui. A gente está utilizando aqui uma sequência que a gente está chamando de AN, e os termos de AN eles são dados pela fração 1 sobre n. Então quem são os termos dessa sequência? Que a gente vai procurar o quê? A1, A2, A3, A4. No caso geral a gente começa do A0. E por que a gente não começou do A0 aqui? Porque se a gente tentar calcular o A0, a gente pode tentar, nada impede de tentar. Mas quando a gente tentar calcular o A0, a gente vai estar substituindo o n por 0. E aí essa fração vai ficar 1 sobre 0. Ou seja, esse valor não existe. 1 sobre 0 é indeterminado. Não é um número para todos os efeitos. Então, essa função ela não funciona para o 0. E aí o domínio dela não pode ser o conjunto completo dos naturais. A gente vai ter que excluir o 0 pelo menos. Se a gente tentar para 1, para 2, para 3, em todos os casos a gente encontra uma fração. E aí funciona para esses outros elementos. Então nesse caso, continua valendo. A notação que a gente está utilizando, com uma expressão de termo geral de sequência entre chaves, ela indica que o domínio é o conjunto dos naturais. Mas como está implícito, a gente precisa ter esse cuidado de adaptar, porque é a coisa mais próxima possível do conjunto dos naturais que seja viável. É o que realmente vai estar sendo expresso aqui. Essa notação é uma questão de conveniência. E o custo para essa conveniência é a gente ter cuidado de excluir do conjunto dos naturais aqueles elementos para os quais a função não existe. Então, quem são os termos aqui dessa função, né? A gente vai calcular A1, A2, A3 e A4, a gente já está com eles aqui na tela. O A1, a gente substitui n por 1, encontra 1 sobre 1, 1. Para o A2, a gente substitui o n por 2, fica 1 meio. O A3 é 1 terço, o A4 1 quarto. E a gente encontra aqui essa sequência, 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, e assim por diante. Esse exemplo está em destaque aqui exatamente por essa questão de ele não existir para o 0. E, embora a gente considere que o domínio é o conjunto dos naturais, nesse tipo de notação a gente precisa ter cuidado. Então vamos olhar como é que são essas progressões, que são tipos de sequências muito frequentes que aparecem para a gente e que vão ser muito utilizados quando a gente estiver falando de somatórios. A primeira coisa que a gente tem aqui é a definição. Uma progressão aritmética, ela é uma sequência, vejam que apareceu aqui, ela é uma sequência
e, portanto, ela é uma função também, né? Em primeiro lugar, uma função com domínio nos inteiros. Ela é uma sequência que tem essa forma. O primeiro elemento é A0, o segundo elemento é A0 somado com D, que é um número real, por essa definição. Pode ser qualquer número, mas ele é um número real. O A0 e o D são números reais. O terceiro termo vai ser A0 mais 2 vezes D, e assim por diante. O próximo vai ser 4 vezes D, né? A0 mais 5 vezes D, A0 mais 6 vezes D, e assim por diante. De maneira que o termo geral da PA, ela vai ter uma variável aqui multiplicando o D. O número que está variando, quando a gente observa todos os elementos, o A0 aparece em todos, ele é fixo. O D aparece em todos, ele é fixo também. O que está variando nos termos? O número que multiplica o D. Então é aqui que a gente tem uma variável. E a gente chama, quando a gente tem uma PA, a gente chama o A0 de termo inicial e chama o D de razão aritmética ou diferença comum. Diferença porque se a gente subtrair dois elementos vizinhos, se a gente fizer o terceiro elemento menos o segundo, ou fizer o quarto elemento menos o terceiro, ou o 10º elemento menos o nono, qualquer conta dessa que a gente fizer vai dar o mesmo resultado, vai dar a mesma diferença. Então, diferença comum. A palavra aritmética, de maneira geral, é referente à soma, e realmente o que a gente tem aqui, a característica da progressão aritmética é a soma. A cada passo da sequência, a gente está somando o mesmo número. É isso que caracteriza uma progressão aritmética. E aí, na maneira mais concisa, se a gente colocar as coisas de forma mais curta, o que vai aparecer é a variável multiplicando o item D. Então, no caso geral de uma sequência, a gente vai dizer que os termos, a gente vai nomear esses termos A0, A1, A2, A3. E quando a gente descreveu aqui os termos da PA, o que a gente tem é A0, A0 mais D, A0 mais 2D, A0 mais 3D. De maneira que a gente pode relacionar essas coisas, se a gente colocar uma lista do lado da outra, a gente pode ver aqui como é que eles estão relacionados. E deve ser possível enxergar, com a maneira como isso daqui está sendo desenhado, né, que o valor do índice, o númerozinho que está do lado do termo, na linha de baixo, ela é exatamente o número que multiplica o D na linha mais de cima desse desenho. Aqui está um pouco mais destacado. Quando a gente escreveu, por exemplo, quando a gente descreveu A0 anteriormente para ser o primeiro termo, o D ele está na expressão, só que ele está multiplicado por 0. Ele está invisível, né? Ele está implícito. Então a gente tinha A0, a gente pode ver o primeiro termo aqui da expressão como se fosse A0 mais 0 vezes D. E o primeiro termo, que era 0 mais D, como A0 mais 1 vezes D. Esses números eles estão presentes aqui. Só quando a gente multiplica um número qualquer por 0, se dá 0, ele some. Se a gente multiplica um número qualquer por 1, dá ele mesmo, a gente esconde esse 1. Né? E nos outros termos isso fica explícito, inevitavelmente explícito. Então o que a gente tem? O A0 é A0 mais 0 vezes D, o A1 é A0 mais 1 vezes D, de maneira que a variável do índice, o valor da variável do índice é o que multiplica a razão comum para dar cada um dos termos. E aí a gente tem a expressão geral da PA, baseado aqui na relação do termo geral. A N vai ser o termo geral dessa PA. Então, o AN ele é determinado pelo quê? Ele é dado pelo quê? A0 mais N vezes a razão comum. E isso dá pra gente o formato dela de função, a fórmula fechada dessa PA. Então, quando a gente olha para cá, se a gente olhar f de x igual a 0 mais dx, esse A0 e o d eles podem ser quaisquer números reais. Se a gente trocar, a gente tem uma função diferente, a gente tem em princípio, uma sequência diferente, né? Pelo menos a posteriori a gente tem uma sequência diferente. Mas se a gente não disser quem é o domínio aqui, se a gente só pegar essa função da maneira como ela está escrita aqui embaixo,
ela funciona nos reais. Ela poderia muito bem ser uma função nos reais, nada impede. O A0 e o D são números reais, e essa função, né, que é uma função do primeiro grau, ela existe para todos os reais. Ela não tem falhas, ela não tem pontos em que ela não exista, em particular. Então o que a gente precisa mais? Exatamente restringir o domínio para os naturais. Uma das maneiras de fazer isso é se a gente disser que ela é uma sequência, automaticamente o domínio está restrito para um subconjunto dos inteiros. Se não for especificado, a gente assume seus naturais. Mas nesse sentido, né, como a função em si, em princípio, ela existe nos reais, ela é uma coisa muito mais abrangente do que a sequência que a gente está discutindo aqui, a gente diz que a progressão aritmética, esse conceito que a gente chama de progressão aritmética, ela é o conceito em matemática discreta que corresponde a esse tipo de função, no caso, função de primeiro grau, na matemática contínua, que é a matemática que complementa a matemática discreta. Matemática contínua é a matemática do cálculo, do plano cartesiano, em que a gente escreve funções como curvas. E a matemática discreta é a matemática dos conjuntos em que a gente consegue contar os elementos. Em que esse conceito é um tanto abstrato e, com sorte, a gente consegue discutir em um seminário no fim da disciplina, mas por enquanto não cabe entrar em detalhes. Né? Se vocês procurarem, muitos conjuntos são contáveis, entre os que a gente utiliza realmente os naturais e os inteiros. O conjunto dos racionais também é um conjunto contável, mas o conjunto dos reais não é contável. E ela é a referência principal onde a linha se separa do discreto para o contável, para o contínuo. Então essa função, apenas especificada dessa maneira, com A0 e D números reais, se o x também for um número real qualquer, essa é uma função no universo contínuo. Se a gente restringir para um domínio contável, né, em particular se a gente restringir para um subconjunto dos inteiros, a gente tem uma função discreta e a gente tem uma progressão aritmética. O termo que a gente usa para dizer isso aqui é que a progressão aritmética ela é a análoga discreta dessa função contínua. Então, a gente vê alguns exemplos brevemente antes de entrar em progressões geométricas, a gente faz a mesma análise lá. No fundo, essas progressões são muito parecidas. A diferença é que as progressões aritméticas são construídas com base na soma e as progressões geométricas são construídas com base na multiplicação. Sempre que se fala em aritmético e geométrico, é uma referência de alguma maneira para soma e multiplicação. Então, essa sequência que a gente tem aqui dos termos Sn, em que cada termo Sn é definido por menos 1 mais 4n, é uma progressão aritmética. Essa afirmação é correta. Então, aqui tem algumas perguntas e eu sugiro que você pause o vídeo se quiser fazer isso como exercício. É um bom exercício nesse momento. Pegar os slides que acompanham esse vídeo aqui, lá na disciplina do Moodle, e para você consultar de novo o que eu já mostrei, né, de definições, de exemplos, e tentar resolver essas questões por conta própria. Né? Se você conseguir fazer isso só no olho, pausa o vídeo por um momento, resolve, e aí segue em frente. Né? Eu não vou dar uma pausa em particular dentro do vídeo. Você mesmo pode parar se quiser fazer isso. Então, para essa função, que é uma progressão aritmética, a gente vai ter o seguinte de respostas. O primeiro termo da lista, como sempre, a gente vai calcular substituindo n por zero, se isso for viável. No caso das progressões aritméticas, sempre é viável substituir por zero e a gente pode assumir que realmente todos os naturais estão no domínio. Então, quando a gente substitui o n por zero, né, o n ele aparece nos dois lados da expressão, então do lado direito também ele vai ser substituído por zero, e o que a gente vai ficar é menos 1 mais 4 vezes zero,
esse 4 vezes 0 vai sumir, e a gente vai concluir que o S0 é menos 1. Essa é a maneira longa de calcular quem é o primeiro elemento da sequência, né? Se a gente percebe, assim, essa maneira de calcular o primeiro elemento de sequência, ela serve para qualquer sequência. Tanto faz se é uma PA, uma PG ou qualquer outro tipo. Tanto faz se ela tem um tipo. Sempre a gente consegue calcular quem é o primeiro termo colocando o primeiro elemento do domínio. Se o domínio for os naturais, a gente coloca o 0. Se for os inteiros positivos, a gente coloca o 1. E assim por diante, né? A gente precisa saber quem é o domínio da sequência, mas a gente coloca lá o primeiro elemento. E agora, se a gente percebe pela expressão qual é o tipo da sequência, de maneira geral, a gente consegue, olhando para ela, indicar quem é o primeiro elemento. Sempre, numa progressão aritmética, a gente vai ter a variável sendo multiplicada por um número real e essa expressão somado com outro número real. Esse segundo número real que está somado à multiplicação que aparece antes, esse é o primeiro termo. Ele aparece isolado, sempre aparece isolado, nas PAs e nas PGs, como a gente vai ver. E o número que está multiplicando a variável é a razão comum. Então, se a gente sabe que é uma progressão aritmética, e nesse caso eu indiquei que é uma progressão aritmética, é só olhar para a expressão. Claro que a soma é comutativa, então os termos eles podem mudar um pouquinho de lugar, né? A multiplicação também é comutativa, tem mais de uma maneira de escrever isso, mas os papéis eles são bem determinados de cada um desses termos, né? De quem é o termo inicial e de quem é a razão aritmética. E aí, considerando isso, né, que a gente está olhando para cá, a razão aritmética é o número que multiplica a variável. Nesse caso, 4. Mais 4. Né? E aí, quem são os primeiros 5 termos? A gente substitui a variável pelos elementos do domínio e vai calculando. Quando n for 0, a gente já calculou, dá menos 1. A gente já calculou o primeiro. Né? Quem é o próximo? Tem pelo menos 2 maneiras de fazer isso. A maneira mais forçosa, mais trabalhosa, mais bruta, que serve para todo tipo de sequência, é a gente substituir a variável por cada um dos elementos. Então a gente vai lá e substitui o n por 1, substitui n por 2, por 3 e por 4 e calcula na expressão aqui em cima. Se a gente fizer isso, a gente vai encontrar exatamente esses números. Né? Quando n for 1, 4 vezes 1, 4, mais menos 1, 3. Quando n for 2, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. E assim por diante, 11, 15. Mas no caso geral, né, na progressão aritmética, se a gente identificou quem é o primeiro elemento e quem é a razão comum, a gente pode partir do primeiro elemento e simplesmente somar a razão comum em cada novo passo. Porque é isso que ela significa, a diferença comum, no caso, né? A razão aritmética ou diferença comum. O que ela significa é exatamente isso. Ela é a diferença entre quaisquer 2 termos vizinhos. Então, a partir do menos 1, como é a maneira mais prática de encontrar o próximo elemento? A gente sabendo que isso é uma PA e que a razão aritmética é 4, a gente soma 4. Então, menos 1 mais 4, 3. Mais 4, 7. Mais 4, 11. Mais 4, 15. É a mesma coisa. Porque o que a gente está fazendo o tempo inteiro é variar o n em uma unidade, cada passo. Né? Então, o primeiro é menos 1 mais 4 vezes 0, o próximo é menos 1 mais 4 vezes 1, o outro é menos 1 mais 4 vezes 2. O que está realmente sendo variado? Em cada passo, a gente está aumentando uma unidade, o número que multiplica o 4. Isso é a mesma coisa que somar 4 unidades. No caso geral para PA é exatamente isso, é a mesma coisa que a gente somar uma cópia da diferença comum. Sobre essa sequência, e esse tipo de análise é melhor fazer quando a gente tem os primeiros elementos da lista, mas ela não deve ser feita apenas confiando no que a gente está vendo aqui, né? Ela precisa ser feita pensando realmente na função. E isso daqui essa observação que eu estou fazendo é muito relacionada
aos conceitos que a gente vê em pré-cálculo em estudo de função. Essa sequência ela é infinita e crescente. No caso geral, o que a gente vai observar? Né? Para que a sequência seja infinita, a gente precisa que o domínio seja infinito, em primeiro lugar. É tudo que precisa. Se o domínio ele for muito restrito, tiver 5 elementos, 6 elementos, 10 elementos, aí vai ser... Se o domínio for finito, a sequência é finita. Se o domínio for infinito, a sequência é infinita. É junto com o domínio isso. Sobre ela ser crescente, normalmente a gente olhar os primeiros elementos dá pra gente uma ideia do que acontece, mas a gente precisa de uma confiança mais realmente baseada em análise. A gente precisa extrapolar o que vai acontecer mais na frente da sequência. E nesse caso, como é uma progressão aritmética, e a gente já falou que em cada passo a gente vai estar somando 4 unidades, com certeza, se a gente está sempre somando 4 unidades e nunca faz outra operação, isso daqui vai continuar crescendo, né? Vai ser 19, 23, 27, 31. Em cada novo passo, ela vai estar aumentando esse valor. Nunca vai diminuir, não tem como diminuir se a gente está sempre somando 4 unidades. Então a gente diz que essa sequência é infinita e crescente. Se a gente fizer, em particular, a gente falar que a função é crescente, é uma questão de estudo de sinal de função. Algo que no nosso curso a gente vê em pré-cálculo, para quem tem pré-cálculo. Esse outro exemplo é muito parecido com o anterior. Da mesma maneira, né, eu sugiro uma pausa se você quiser fazer isso como exercício. E a análise ela é toda muito parecida. Aqui, como é que a gente calcula o primeiro termo? Na dúvida, a gente substitui a variável por zero. E aí o lugar que tem a variável vai ficar zerado, né? Menos 3 vezes 0 vai dar 0. E o número que sobra é o primeiro termo. É o número que está isolado, é o número que está... Tem um número que multiplica a variável e tem um número que está isolado. O número que está isolado é o primeiro termo da PA. Se a gente identifica que é uma PA, né? Se a gente não identificar que é PA, a gente consegue ainda assim calcular o primeiro termo substituindo a variável por zero. E sabendo que é uma PA, a gente pode procurar a razão aritmética, que é o número que multiplica a variável. Nesse caso, a variável n está sendo multiplicada por menos 3. Então essa é a razão aritmética, é menos 3. E aí se a gente calcular os primeiros termos, por qualquer um dos métodos que a gente já discutiu, a gente vai encontrar o primeiro termo a gente já calculou é 7. E para frente o caminho seria a gente somar de novo a razão aritmética, né? Que nesse caso é um número negativo. Então se a gente vai somar menos 3, é como se a gente estivesse na verdade subtraindo 3, é a mesma coisa. Somar um número negativo ou subtrair o módulo dele. E aí em cada passo que a gente vai estar fazendo, então a gente vai estar somando menos 3. É o mesmo conceito. Então 7 somado com menos 3 é a mesma coisa que subtrair 3. Fica 4. A gente subtrai 3 de novo, 1. Subtrai 3 de novo, menos 2. Subtrai 3 de novo, menos 5. E assim por diante. Aqui eu destaco que os naturais, a gente falou, ele está no domínio. O contradomínio pode ser qualquer conjunto, não importa o que tem no contradomínio. O único requisito para ser uma sequência é que o domínio seja um subconjunto dos inteiros. Na hora que a gente assumir aqui que é os naturais, isso não fala nada sobre o contradomínio. É uma função numérica, então vai retornar números, ok, mas esses números não precisam ser naturais. Eles podem ser negativos, eles podem ser frações, nada impede. Nesse caso aqui a gente tem alguns números negativos. E a gente vai dizer que essa sequência ela é infinita também, porque a gente está assumindo que o domínio é o conjunto dos naturais, mas ela é decrescente em comparação. Com progressões geométricas, a gente tem uma análise muito parecida com a de progressões aritméticas. A gente tem um exemplo a mais, mas o que muda fundamentalmente é a expressão da progressão geométrica. O que diferencia é que a progressão geométrica ela é baseada na multiplicação.
O papel que a soma tem na progressão aritmética, ela passa para na progressão geométrica, ela é feita pela multiplicação. Então vejam bem, na progressão aritmética a gente tem uma soma e uma multiplicação, sendo que a multiplicação ela é um atalho para a gente fazer muitas somas seguidas. Se a gente quer somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, a gente escreve 2 vezes 4, ou 4 vezes 2. A multiplicação é um atalho para falar da soma. E aí, da mesma maneira, aqui a gente tem a multiplicação como base e a gente tem uma operação que realiza a multiplicação muitas vezes. E aí, quando a gente quer multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, em vez de escrever tudo isso, né, quantas vezes a gente quer multiplicar o 2, a gente escreve 2 elevado a um númerozinho. A gente coloca no expoente, né? A gente potencializa o número. E no caso, então, realmente, na expressão da PG, a gente vai ter multiplicação e exponenciação. Exatamente nos lugares que antes eram soma e multiplicação. Então, a expressão da PG ela vai aparecer dessa forma. O primeiro termo sendo a zero, o próximo termo vai ser a zero multiplicado por R. Né? A multiplicação, normalmente, a gente não marca a operação, ela fica implícita. O próximo termo vai ser a zero multiplicado por R ao quadrado. O termo seguinte, a zero multiplicado por R ao cubo. E o termo geral vai ser a zero multiplicado por R elevado a N. Da mesma maneira que antes, o A0 e o R são números reais e o N é a variável. A gente continua chamando o A0 de termo inicial, mas como mudou um pouquinho a nomenclatura, o R a gente chama de razão geométrica ou razão comum. Antes a gente estava usando o D porque chamava de diferença comum, agora a gente está usando o R porque é razão comum. Mas a gente usa, na verdade, as letras que bem entender aqui, certo? Isso daqui é o padrão do nosso livro. Então, os nomes mudam. Razão geométrica é uma razão baseada em multiplicação. Razão aritmética é uma razão baseada em soma. Na PA, a gente pegava essa razão e somava em cada passo. Somava de novo, de novo, de novo. Na progressão geométrica, a gente pega a razão e multiplica em cada passo. A partir do termo inicial, a gente multiplica pela razão, multiplica de novo, multiplica de novo, multiplica de novo. E aí a gente vai chamar de razão comum, porque se a gente pegar dois elementos vizinhos e dividir um pelo outro, antes a gente precisava subtrair para dar a diferença comum, agora a gente divide. Então e aí a gente encontra a razão comum. Razão é sinônimo de divisão, né? O resultado da divisão. E aí vejam bem, na mesma análise, numa sequência qualquer a gente chama A0, A1, A2, A3. E se a gente olhar aqui para a maneira como a gente está nomeando os termos da PG e colocar essas coisas em paralelo, a gente vai ter de novo uma relação direta com os valores do índice na expressão dos termos da PG. Em particular, aqui tem um errinho que a gente pode corrigir bem rápido. Que é a que apareceu com soma, né? A expressão que a gente tem é essa daqui. Olha só para ela por enquanto eu corrijo. O outro slide. Então, quando a gente coloca dessa forma, né, o que a gente está aqui fazendo, daqui para cá, desse slide para o outro, tudo que eu estou fazendo é destacar que nessa expressão também a gente está multiplicando por R. A diferença é que aqui o expoente do R é 0, nessa daqui o expoente do R é 1. Da mesma maneira, o R tem um expoente. Em todos os termos dessa sequência da PG, a gente tem o A0 multiplicando o R com algum expoente. E quem é esse expoente? É o valor da variável de índice. No primeiro termo da sequência, a gente tem A0 multiplicado por R elevado a 0.
E aí todo número elevado a zero é zero. Certo? A única coisa que não vai funcionar bem aqui é se esse R for zero também, mas a definição não prevê isso, ele prevê outro, assim, reais em geral. A gente vai manter o texto como está aqui. O caso comum realmente de PG é que a gente tem a razão, pelo menos, é um número diferente de zero, mesmo que o A0 não seja. Então, o que a gente observa é isso, a variável, o valor da variável de índice em cada termo é o que aparece no expoente da razão comum. De maneira que o termo geral da PG, o termo AN, ele vai ser caracterizado se a gente colocar em forma de função por essa expressão A0 vezes R elevado a N. Ou aqui usando x, vai ser uma função qualquer de x, que vai ser igual a A0 multiplicado por R elevado a x. E aí, da mesma maneira, essa função, em princípio, ela é uma função dos reais, ela é uma função que existe em matemática contínua, ela não é uma coisa exclusiva da matemática discreta. Ela é uma função que as propriedades, como qualquer função, certo? As propriedades dela mudam se a gente mexer no domínio e no contradomínio. Então, para que ela seja uma progressão geométrica, o que a gente precisa aqui é que ela seja uma sequência. E o que é uma sequência? Uma função cujo domínio é um subconjunto dos inteiros. Então a gente precisa, para que isso daqui seja uma sequência, que ela tenha o domínio restrito a um subconjunto dos inteiros. Se isso acontecer, a gente diz que ela é uma progressão geométrica. E a gente pode dizer também que ela é a análoga discreta da função exponencial. A progressão aritmética está relacionada com as funções lineares e as progressões geométricas estão diretamente relacionadas com as funções exponenciais. Essas são as análogas discretas das funções lineares e das funções exponenciais. Então, aqui a gente tem um primeiro exemplo de progressão geométrica, a sequência dos termos Cn 2 vezes 5 elevado a n. E da mesma maneira que nos outros slides, eu sugiro que você faça uma pausa e tente resolver isso daqui por conta própria. É claro que eu vou responder isso e indicar exatamente como é que os valores são encontrados, mas e exatamente por isso, né, esse primeiro exercício é o mais valioso, porque você pode exercitar somente pegando as definições, olhando com calma e verificando se você consegue entender isso sozinho, calcular essas respostas corretamente. Eu vou seguir em frente para dizer as respostas. E a análise é muito parecida com o que a gente fez antes. Para o primeiro termo, a gente pode simplesmente substituir a variável por zero e simplificar a expressão, né? Que nesse caso, quando a gente substitui n por zero, a gente vai encontrar o termo C0, ele vai ser 2 vezes 5 elevado a zero. O expoente é do 5. Se ele englobasse mais do que o 5, precisaria de parênteses. Então, 5 elevado a zero é 1. A gente precisa resolver primeiro a exponenciação, antes da multiplicação. E aí, no final, a gente encontra 2. Esse é o primeiro termo da PG. Da mesma maneira que na PA, tem uma maneira da gente encontrar isso sem fazer as contas. Que, pelo menos quando a gente tem o domínio dos naturais, né? Que é o caso quando a gente escreve dessa maneira, quando a gente anota dessa maneira. Vejam só, na expressão sempre a gente tem uma multiplicação e uma exponenciação. Essas coisas elas podem estar escondidas, porque se o termo da multiplicação for 1, ele vai ficar escondido, né? O do expoente vai ficar escondido também se a base for 1. É a única situação, se a base for 1. Num caso extremo, se a base for 0, parece que funciona também, né? Mas é um caso omisso, é um caso estranho. A gente vai ter que mudar o domínio nesse caso se a base for 0, para as coisas ficarem consistentes. Porque 0 elevado a 0 é indefinido, é indeterminado. Então, nesse caso aqui, mas nesse caso aqui o que a gente tem, né? O número que está sozinho na multiplicação, que não usa a variável, né? Sempre tem uma multiplicação e duas expressões.
Uma delas usa a variável como expoente e a outra não usa a variável. É muito parecido com o da progressão aritmética. E é aqui o que a gente tem. O número que está sozinho na multiplicação é o termo inicial. E a razão geométrica é o número que está na base da exponencial. É o número que usa a variável como expoente. Então, o termo inicial é o 2 e a razão geométrica é o 5. E aí, para calcular os 5 primeiros termos, da mesma maneira, a gente pode substituir a variável n pelos valores dos naturais 1 por 1. Substituir por 0, por 1, por 2, por 3. E calcular diretamente. Isso funciona. Mas a gente pode fazer de uma maneira um pouquinho mais simples, né? Se a gente só precisar dizer esses números sem os detalhes dos cálculos, a gente pode pegar o primeiro termo e para encontrar o próximo a gente pode multiplicar pela razão geométrica, né? Pela razão comum. Então a gente começa do 2, multiplica por 5, obtém 10, multiplica por 5 de novo, 50, multiplica por 5 de novo, 250, multiplica por 5 de novo, 1250. Para encontrar o próximo termo, multiplicaria por 5 de novo e assim por diante. Né? Ou então substituiria o n pelo próximo valor do índice, que vai ser 5. Né? A gente usou aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Valores de índice. O sexto item da sequência vai ser com o índice 5, que a gente começou do 0. E aí, bem, essa sequência também, como a gente está sempre multiplicando por 5, e 5 é um número positivo, essa sequência é crescente. Também é uma sequência infinita e crescente. Aqui a gente tem uma sequência com uma base diferente. Essa base aqui é uma fração e a intenção é exemplificar uma que seja decrescente, porque na progressão aritmética o que causou a sequência ser decrescente foi a gente colocar um número negativo. Aqui, se a gente colocar um número negativo, a gente vai ter um comportamento muito diferente, não vai ser uma função decrescente. A gente vê já no próximo exemplo o que acontece com o número negativo. Mas por causa da natureza, né, a gente mudou de operação, a gente foi da soma para multiplicação como base, o que vai causar o valor para diminuir, realmente de maneira consistente, é a gente multiplicar por um número que seja menor do que 1. Um número positivo, mas menor do que 1, uma fração. Uma fração pequena, no caso, não uma fração menor do que 1, entre 0 e 1. E aí aqui a gente tem isso. E olhando para essa expressão, nós devemos ser capazes de dizer quem é o termo inicial e quem é a razão comum. O termo inicial é o número que aparece, né, em torno da multiplicação. Tem uma expressão que usa a variável como expoente e outra expressão que não usa a variável. O termo inicial é a expressão que não usa a variável. Nesse caso é o 6. E a expressão que usa o expoente, né, que tem o expoente, a variável é o expoente, a base dessa exponencial é a razão comum. Nesse caso é 1/3. E da mesma maneira a gente tem as duas formas de calcular. Né? É interessante como exercício que você faça essas contas das duas maneiras para ver que tudo bate. Se não bater, isso possivelmente significa, pode ser um erro momentâneo, né? Mas isso pode significar uma deficiência de compreensão de multiplicação com frações, que precisa ser corrigida para garantir algumas coisas na disciplina. Que a gente utiliza frações em outras situações. Pelo caminho de substituir os valores, para calcular o primeiro termo, a gente substituiria a variável por 0, e aí qualquer número que não seja o próprio 0, né, quando ele é elevado a 0, ele vira 1. O único caso para ter cuidado é 0 elevado a 0. Esse número é indeterminado, mas qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Inclusive uma fração como essa. Então, por padrão, realmente, né, o que permite a gente garantir que o elemento que está sozinho na multiplicação é o primeiro termo da sequência é exatamente essa propriedade de exponenciação. Se o expoente for 0, a exponencial retorna 1. Então, o termo que usa a variável sempre vai simplificar para 1 quando a gente substituir a variável por 0 e vai sobrar exatamente o outro termo da multiplicação para ser o termo inicial.
E aí, se a, gente, a partir dele, aqui no caso 6, a gente for multiplicando a cada passo por 1/3, a gente vai encontrar 2, 2/3, 2 nonos, 2 sobre 27, 2 sobre 81, 2 sobre 243 e assim por diante. Essa sequência aqui ela é infinita e decrescente. Né? A propriedade realmente é que, com multiplicação, o valor diminui de maneira consistente, a função se torna decrescente, se o valor da multiplicação, se a base da exponencial ela for um valor entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Quando a gente diz entre e, isso exclui os extremos. Não pode ser 0, não pode ser 1. Tem que ser um número entre os dois. Entre e. Se ele for só um número negativo, o comportamento vai ser bem diferente. Aqui a gente tem um caso desse. A gente tem outra progressão geométrica. Da mesma maneira, né? É recomendado pausar para fazer isso daqui como exercício. E esse exercício é particularmente interessante. Aqui, da maneira como está escrito, né, a gente deve considerar que esse -1 está entre parênteses. Essa é a maneira mais correta. Era a intenção, pelo menos, quando eu escrevi essa fórmula. Então, essa é a função que a gente quer avaliar. -1 elevado a n. Quem que é o primeiro termo dessa lista, né, da progressão geométrica? Quem é a razão geométrica? Quem são os 5 primeiros termos? Então, a gente tem, são os mesmos caminhos, né? Esse exercício ele é completamente análogo aos anteriores. Ele tem peculiaridades simplesmente porque a gente mexeu nos números. E aí, quem é o primeiro termo da sequência? Tem essa forma em que a gente substitui a variável por 0 para calcular e encontrar 1. Mas a gente também pode considerar, existe uma multiplicação. Um dos termos da multiplicação usa o n como expoente. O outro termo não usa a variável. Esse outro termo é o termo inicial. Onde está a multiplicação aqui? A gente está vendo claramente a exponencial, -1 elevado a n. Então, quem é o outro lado da multiplicação? É o 1. É a única situação em que a gente esconde o outro termo, né? Ou seja, dá para encontrar isso realmente só olhando para a expressão, mas na dúvida a gente pode calcular substituindo a variável por 0. E a razão geométrica é a base da exponencial, que nesse caso é o número -1. Então, como é que vão ser os 5 primeiros termos? Quando a gente calcular, a gente está começando de 1, aí multiplica por -1, encontra -1. A gente pega esse número, multiplica de novo por -1, encontra 1. Aí multiplica por -1, encontra de novo -1. E essa daqui, em particular, essa sequência, ela vai ficar oscilando. Ela vai ficar oscilando entre apenas dois números, entre -1 e 1. E o motivo disso é que a gente escolheu muito particularmente como base da exponencial o número -1. Se a gente tivesse pego, por exemplo, -2, ela ia oscilar o sinal, mas o módulo ia ficar crescendo. Ela ia ficar 1, -2, 4, -8, 16, -32, 64. De maneira que realmente pequenas mudanças nos valores dessas do termo inicial e da base da exponencial, numa PG, né, elas alteram significativamente a sequência, ou de uma PA também. E compensa realmente aqui, né, em termos de progressão geométrica, o ideal é estudar isso daqui pensando, procurando esses casos diferentes, fazendo estudo de sinal de função e considerando situações peculiares, né, tentando mudar o comportamento da sequência. Aqui, com esse exemplo, esse é o último exemplo que a gente vê de progressão geométrica para o momento, pelo menos, né? E o que a gente tem aqui é uma sequência também, ela é infinita. Os exemplos que eu estou dando todos são exemplos de sequências infinitas, porque a gente está usando como domínios naturais. Mas aqui essa sequência ela não é crescente nem decrescente, ela muda, né? Ela de um tempo para outro ela cresce, depois ela decresce. Essa daqui ela oscila
de um termo para outro. Ela é muito imediata, essa oscilação. E aí o que a gente realmente diz sobre esse tipo de função é que ela é não monótona. Quando a gente diz que a função é crescente, uma outra maneira de dizer isso é que ela é monótona crescente. Monótono no sentido de que ela tem sempre o mesmo comportamento. Então, se ela é monótona crescente, a gente está dizendo isso, ela sempre cresce. Monótona decrescente, sempre decresce. Não monótona, não existe nada que ela faça sempre, ela varia. É isso que significa não ser monótona. Ser monótono é ter um comportamento fixo, né, em termos de variação de sinal e crescimento da curva. As funções constantes também são não monótonas. Quer dizer, a função constante é monótona, né? Ela é sempre igual. Ok. Então vamos ver aqui outro tipo de função. Essa função aqui em particular. Aqui a gente vai ver alguns exemplos diferentes dos que a gente abordou antes, também como exercício. E da mesma forma, né, eu recomendo uma pausa, tentar responder essas perguntas por conta própria. Se você conseguir responder essas perguntas agora, através das definições, isso é um ótimo sinal de que você está entendendo as coisas corretamente. E se não, é um sinal de que você precisa olhar mais um detalhezinho ali e trabalhar um pouco mais, talvez fazer a leitura do livro com calma para responder essas coisas, né? Tudo que a gente precisa para responder essas perguntas foi visto até agora, porque são basicamente as definições que a gente tem. Então, são 4 perguntas nesse caso, a gente mudou um pouquinho porque eu não estou afirmando nada sobre essa função ainda, eu só estou definindo ela. E é o que a gente está pegando aqui, cada termo da função é dado pelo índice que a gente utiliza, pelo valor do índice elevado a 2. Pelo índice elevado a 2. Então, será que essa função é uma PA? Será que ela é uma PG? Quem são os primeiros termos? E aí o que a gente encontra? A gente, sem saber exatamente que tipo de função ela é, a gente apela realmente para substituir a variável e calcular o primeiro termo. Nisso a gente encontra f de 0 igual a 0 ao quadrado é 0. O primeiro termo dela é 0. Ótimo. Agora, será que ela é uma PA? A resposta é não. Por que não? Numa progressão aritmética, a diferença entre um termo e outro é uma soma constante. De maneira que isso significa uma multiplicação da variável de índice da sequência, né, da PA como sequência, uma multiplicação da variável de índice por um termo constante, por um número constante, um número real. N ao quadrado é a multiplicação do n pelo próprio n, mas o n é uma variável. E aí isso já não bate na definição, a gente precisava multiplicar o n por um termo constante. Isso garante que a PA é sempre uma função de primeiro grau, essa é uma função de segundo grau, então não admite. No caso, quando a gente fala uma função de primeiro grau, é até primeiro grau, ela pode ter 0 grau também. Ela não pode ter segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Daqui a pouco eu comento sobre esse caso de 0 grau. Caso comum é uma função do primeiro grau. Essa é uma função do segundo, está fora do conceito. Será que ela é uma PG? Também não. E como é que a gente sabe que não é uma PG? Porque a PG ela precisa de uma exponencial. A variável ela precisa ser expoente de um número real. A razão comum é a base de uma função exponencial, de um componente exponencial na função que está sendo definida. Aqui a gente também não tem isso. O n está aparecendo como base na exponencial, não como expoente. E assim, ele poderia ao mesmo tempo ele ser base e expoente numa expressão mais complexa, poderia. Mas o que a gente precisa realmente é que ele seja que ele seja expoente de uma a variável apareça como expoente numa componente exponencial. Precisa ter uma base real. Isso não acontece nessa função. A variável está fazendo o papel de base, não o papel de expoente. Então também não tem como ser uma PG.
A maneira como a gente faria para garantir, se ela fosse uma PG, se ela fosse uma PA, a gente vai ver já um exemplo, seria a gente mostrar quem são o termo inicial e a diferença comum ou a razão comum para cada caso. Se a gente quer mostrar que ela é uma PG, a maneira de fazer isso é conseguir escrever ela com uma expressão que tem um númerozinho lá para ser o termo inicial, multiplicado por outro número real elevado a n. E a gente simplificaria para mostrar que dá a mesma expressão. E aqui não tem como fazer isso, simplesmente porque na expressão da PG a gente precisa ter essa variável no expoente, e aqui não tem como levar essa variável para o expoente. É inviável. Precisaria ser expoente de um número real. Então, mas a gente consegue sempre encontrar os primeiros termos, né? A gente só precisa substituir a variável pelos elementos do domínio. E quando a gente começa a substituir, a gente encontra esses números. 0, né? 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 25, 36, 49 e assim por diante. Então, essa função, se a gente for avaliar isso, né, se ela é crescente, decrescente ou não monótona, a gente conclui que ela é crescente. A cada passo, né, o n está variando só nos naturais, ele é sempre um número positivo, está sendo elevado ao quadrado. Quando a gente leva o número ao quadrado, isso garante que é um número positivo também, mas ela é uma exponencial com expoente fixo, no caso, né, é um polinômio. E aí, isso aqui sempre é uma questão de estudo de sinal de função, né? Para quem lembra dessa parte, isso é um assunto visto normalmente no ensino médio, acredito que no primeiro ano do ensino médio, e é um assunto comum em disciplinas de cálculo, pré-cálculo, para os cursos que tiverem, a gente revisa isso em pré-cálculo. Então, essa função ela é crescente. E da maneira que está aqui, a gente está assumindo, né, o domínio nos naturais, ela é infinita também. Vamos ver essa outra função. O que a gente pode dizer sobre ela? De novo, recomendo uma pausa para o exercício, antes de ver o que são aqui as respostas, tá? Esse é um exercício particularmente interessante de se fazer sozinho. Então, o que a gente tem aqui? O primeiro termo da expressão é 1. Se a gente substituir o n por 0 aqui, do outro lado não aparece n para substituir. É como se a gente tivesse substituído. Ou como se esse n tivesse multiplicado por 0 e não fizesse diferença a gente substituir. O primeiro termo da sequência é 1. Essa expressão é uma PA? É sim. No próximo slide eu vou mostrar por que é uma PA e detalhar como é que a gente conclui isso. Uma maneira correta de concluir isso. E da mesma forma ela também é uma PG. Os próximos 2 slides vão tratar isso. Por que ela é uma PA e uma PG? Por enquanto vamos só dizer isso. Ela é realmente uma PA, ela é realmente uma PG, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Pode ser interessante aqui reforçar isso, que as definições elas não são exclusivas, elas não excluem uma a outra. Cada uma delas diz o que é preciso para ser uma PA, o que diz para ser uma PG. Se uma expressão satisfaz as duas coisas ao mesmo tempo, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Assim simples, é como funcionam as definições. E aí os primeiros termos, se a gente for substituindo a variável, né, pelos termos do domínio, que no caso os naturais, por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, em cada um desses casos a gente vai encontrar o valor retornado vai ser 1. Então os 5 primeiros termos são 1, 1, 1, 1. São 5 cópias do 1. E essa função ela é crescente, decrescente, porque a única coisa que a gente consegue dizer sobre ela é que ela é monótona. Esse daqui é um exemplo de função constante, g de n igual a 1. Uma função que não tem variável no lado direito da expressão. Ela tem uma variável na entrada, no parâmetro, mas o resultado que ela retorna não depende da variável, não depende desse parâmetro dela. Isso é o que a gente chama de função constante, e ela também é uma função monótona, mas ela não é nem crescente nem decrescente.
Em vez disso, a gente simplesmente diz que ela é uma função constante. Então, por que ela é uma PA? Toda PA tem esse formato, né? Se a gente utilizando o mesmo nome que a gente já deu, G, para que ela seja uma progressão aritmética, a gente precisa garantir, pela definição, que existem G0 e D. A definição em si ela não utiliza essa expressão, mas a gente avaliou a partir da definição que significa isso, que o termo geral vai ter essa expressão. Então a gente está utilizando uma consequência da definição aqui, não exatamente a definição diretamente, mas consequência dela, junto com a definição. Porque o que a gente está dizendo? Precisam existir G0 e D. Ou seja, isso daqui é uma prova existencial nesse momento. Esse enunciado é um enunciado de existência. E aí a melhor maneira, como é que a gente prova isso daqui? A melhor maneira para a gente provar isso daqui é construir, usar uma prova construtiva existencial, o que significa exibir quem é que seriam o termo inicial e quem seria a diferença comum dessa PA. Então o que a gente vai fazer aqui? Os passos comuns. A gente calcula o primeiro termo, de acordo com a expressão que a gente recebeu. E o primeiro termo da expressão, o primeiro termo da sequência é 1. G0 retorna 1. E a gente calcula o próximo termo. G1 igual a 1 também. Então, no momento que a gente tem dois termos, a gente pode tentar, se for realmente uma PA, a gente faz a diferença entre eles e encontra a diferença comum. Se for realmente uma PA, é um teste que a gente está fazendo. Então a gente calcula os dois primeiros termos, calcula a diferença deles. Se for uma PA, que é o que a gente quer provar, isso vai ser a diferença comum. Então, a gente tem o valor do D e o valor do G0 para que isso seja a expressão que a gente quer montar. A gente vai lá e monta essa expressão, né? O G0 é 1 e o D é 0. Foi o que a gente calculou aqui. Então, se ela for uma PA, a expressão dela como função é G de N igual a 1 mais 0 vezes N. E agora a gente simplifica isso. O que fica faltando depois de montar essa expressão, e é muito importante, nesse ponto a gente ainda não concluiu. Por quê? Os passos anteriores podem ser feitos com qualquer sequência. A gente pode pegar qualquer sequência que aparecer pela frente, calcular dois termos e subtrair um do outro. Isso não garante nada, isso não prova nada, isso não significa que seja uma PA. Agora, se for uma PA, a gente consegue reorganizar essa expressão para que ela fique exatamente igual à expressão original. Essa é a chave. Aqui a gente fez meio que usou a natureza, né? A gente supõe que ela é realmente uma PA e utiliza a natureza da PA para encontrar os parâmetros que a gente precisa, G0 e D. Montar uma expressão de PA, Gn igual a 1 mais 0 vezes N. Essa expressão é uma expressão de PA, só que ela está vindo da suposição que a gente fez de que a expressão original era uma PA. Então a gente precisa agora garantir que ela realmente é. E a maneira de garantir é simplificando essa expressão, manipulando ela se for necessário, para verificar se realmente ela é igual à expressão original. E aqui é uma manipulação bem simples, né? O 0 vezes N vai sumir e a gente vai ficar exatamente com G de N igual a 1, que é a expressão original. Expressão que a gente tinha aqui em cima, escrita um pouquinho diferente, ok, né, com essa notação usando chaves, mas são sinônimos. São duas maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. O que interessa é o lado direito dessa igualdade, que ele está igual. Esse é o caminho para mostrar que, idealmente, né, isso daqui para todos os efeitos é uma prova de que ela é uma PA. A gente especificou o nosso critério, a gente disse que pela definição, né, por uma consequência dela, a gente precisava mostrar que existem esses dois números, G0 e D, que permitem escrever a expressão na forma de uma PA. Encontrou candidatos para serem esses G0 e D. Né? O G0 a gente calculou a partir da expressão que a gente já tem, essa expressão foi dada para a gente, ela está correta, ela é garantida,
A gente não precisa se preocupar com ela, de onde ela vem. O nosso ponto aqui é garantir que ela é uma PA. A gente usa ela para calcular dois termos, subtrai para encontrar a diferença comum, e aí a gente tem a expressão candidata dessa PA. E aí o que fica faltando é a gente verificar se realmente ela é a mesma expressão que a gente recebeu no começo. Se essas coisas baterem, é porque a expressão original realmente é uma PA. Né? Mas os passos anteriores a gente pode fazer para qualquer sequência. Então por que ela é uma PG? A análise é muito parecida, só que em vez de a gente subtrair, depois de calcular os dois primeiros termos, a gente vai dividir. Né? A gente faz a operação inversa. Quando a diferença é somada, a gente subtrai para ver quanto que dá o valor que foi somado de um passo para outro. Como na PG de um passo para outro a gente multiplica, para verificar que número a gente usou para multiplicar, a gente agora divide os termos. A gente faz a operação inversa. Mas fora isso é a mesma análise. A gente tem a expressão aqui, g de n igual a 1. A gente calculou o primeiro termo e o segundo, que por um acaso são iguais nesse caso. A gente calcula candidato para ser o R, a gente calcula dividindo G1 por G0. Então 1 dividido por 1 é 1 também. E aí a expressão que a gente queria construir, né, G0 multiplicado por R elevado a N, fica 1 vezes 1 elevado a N. Essa seria a expressão da PG. E aí o que fica faltando é a gente verificar se a gente consegue simplificar isso para a expressão original. No caso, 1 elevado a N é o quê? Para todo N, para todo valor de N nos naturais, 1 elevado a N dá exatamente 1. Isso é uma propriedade do exponencial. Né? 1 multiplicado por ele mesmo, tantas vezes for, dá 1. Então, no final, quando a gente simplificar, vai ficar 1 vezes 1 é 1. Realmente simplifica para a expressão original. Então, realmente, a expressão original é uma PG. E aí, da mesma maneira, se a gente pegar e fizer esse espaço aqui numa PA, vai dar errado. A gente consegue fazer esses passos numa PA. Calcular os dois primeiros termos e dividir um pelo outro. A gente consegue. Mas isso não diz nada sobre a expressão ser uma PA. Diz sobre ela ser uma PG. Se no final a gente simplificar e der a mesma expressão original. Né? Então, esse último passo é fundamental. A gente verificar que a expressão que a gente construiu com esses testes dá a expressão original. Restaura a expressão original. Além dessas análises, a gente deve conversar um pouco também sobre relações de recorrência. É um outro tipo importante de sequências que aparecem em muitas situações e tem uma relação forte com prova por casos, com recursão, que a gente vê mais na frente, né? Prova por casos é um tópico já visto antes. De maneira que normalmente esse daqui permite expressar sequências numa estrutura que tem pelo menos dois casos, numa estrutura baseada em if também, né? Então, o desafio aqui nesse momento, também tem umas perguntas, isso também funciona como um bom exercício, é olhar para os termos iniciais dessa sequência, que é tudo que a gente tem, tentar identificar quem são os próximos termos. Qual é a regra de formação? Existe uma regra de formação aqui, eu posso garantir para vocês que existe. E como eu falei antes, né, se a gente só coloca os primeiros termos da sequência, pode ser que na verdade eles satisfaçam várias regras de formação. No caso geral é isso que acontece. Então realmente, assim, se vocês encontrarem uma outra regra de formação que realmente funciona com esses números, também é uma resposta correta. O que eu vou oferecer é uma resposta possível para isso daqui. A resposta que eu utilizei, né, a expressão que eu utilizei para escrever esses números em primeiro lugar. Mas existem alternativas de respostas corretas aqui, porque quando a gente escreve a sequência assim como realmente listando os primeiros elementos e usando reticências, que é uma notação comum para descrever conjuntos, quando a gente escreve assim, essa notação é inevitavelmente ambígua. Ela admite interpretações diferentes e por isso que ela não é boa. Mas funciona para esse exercício e ela motiva uma coisa interessante para a gente.
em termos de sequências, né? Então, tentem descobrir isso, quem é o próximo termo, quem seria o oitavo termo da sequência, e tentar encontrar uma fórmula fechada para ela. A ideia aqui dessa sequência é, da maneira como eu pensei nela, né, é que os termos aqui, em cada situação, o próximo termo está sendo obtido pela diferença dos dois termos que vêm antes dele. Então, no começo a gente tem 3 e 5. Para obter o próximo termo, eu estou fazendo 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Aí, para o próximo termo, eu faço 2 menos 5. 2 menos 5 é menos 3. Para o próximo, menos 3, menos 2, menos 5. Para o próximo, menos 5, menos 3. Aí o menos 3 vira mais 3, dá menos 2. E aí o próximo termo seria obtido fazendo menos 2, menos 5, que esses sinais aqui eles se transformam numa soma, né? Eles invertem. Fica menos 2 mais 5 dá 3. E aí o próximo vai ser 3 menos 2, vai dar 5. E aí, como a gente contou 3 e 5, se vocês continuarem essa análise, a gente vai encontrar de novo 2, menos 3. Isso daqui vai começar a rodar em círculo. Né? De maneira que essa sequência ela também não é monótona, mas ela, assim, né, ela tem um comportamento bem diferente, um comportamento cíclico. E estabelecer uma fórmula fechada só com isso é difícil, porque a gente está falando sobre a diferença de dois números. E esses números estão variando de posição, então não é uma coisa muito trivial de fazer. A maneira como a gente normalmente resolve esse tipo de expressão é através de relações de recorrência, que é esse outro tópico que a gente precisa ver hoje. Uma relação de recorrência para uma sequência, certo? Primeiro, toda relação de recorrência é construída em cima dos naturais, ou, mais precisamente, de um subconjunto qualquer dos inteiros. Esse conceito ele é diretamente relacionado, conectado com indução e recursão, que são tópicos que a gente vê também em matemática discreta, mais na frente na disciplina. Então, uma relação de recorrência ela é uma definição para uma sequência qualquer, né? Uma sequência que a gente assume por padrão com essa notação que tem domínio nos naturais, de maneira que ela expressa cada elemento dessa sequência em função dos termos que vieram antes, em função de um ou mais termos que o antecedem. Isso significa que uma relação de recorrência ela tem um ou mais casos de base, que a gente pode chamar também de casos iniciais, e ela tem um ou mais casos gerais. Aqui a gente está usando a palavra casos, reforço, parecido com o que a gente tem em prova por casos, parecido com o que a gente tem em definições, nas definições que a gente utilizou para exercitar a prova por casos, aquela definição de módulo, a definição de mínimo de dois números. Da mesma maneira aqui, a gente pode ter casos. A função que a gente tinha um pouco antes, ela precisava definir pelo menos quem são os dois primeiros, para que a gente possa calcular o terceiro, e o quarto, e o quinto, etc. Então, ela tem um dos casos se a gente procurar o A0, outro caso se procurar o A1, e outro caso se a gente procurar o AN, com N igual a 2 em diante. Ficam sendo 3 casos para definir 2 casos de base, 2 casos iniciais e um caso geral. Com frequência a gente só tem um caso geral. O caso mais comum é esse, é um caso geral e um caso de base. O que varia em seguida normalmente é o número de casos de base. Isso varia um pouco mais do que o número de casos gerais. E aí significa que o termo AN, o termo geral da expressão, ele é definido usando A0, A1 até AN-1. Certo? Pelo menos um desses termos, não precisa usar todos, mas pelo menos um desses termos deve ser utilizado. Normalmente o que vai acontecer é que o AN é definido em função do AN-1, o termo que veio logo antes dele.
Só que o AN-1 foi definido em termos do que veio logo antes, que foi definido em termos do logo antes, que foi definido... Então, no final das contas, todos eles são definidos em função da base, que são os casos iniciais. E aqui a gente diz que uma sequência resolve a relação de recorrência se os termos dessa sequência satisfizerem exatamente a definição da relação de recorrência, equivaler exatamente aos valores retornados pela relação de recorrência quando a gente substitui as variáveis pelos valores do índice da sequência. Escrever uma relação de recorrência é muito parecido com escrever um código de programa recursivo. Especialmente um código recursivo que construa uma função numérica. E aí a gente vai ver aqui como um dos exemplos exatamente a função de Fibonacci, que ela deve ser familiar para todo mundo a essa altura na disciplina, né? Por causa de fundamento de programação, é um tópico muito comum lá. Então essa sequência dos termos AN, ela satisfaz uma relação de recorrência em que a gente tem AN igual a AN-1 mais 3, e aqui funciona exatamente como antes em relação a substituir variável. Na hora que a gente substitui o n por um elemento qualquer do domínio, a gente substitui o n em todos os lugares. A diferença é o quê? Que no lado direito dessa expressão, para encontrar o termo que a gente precisa, a gente subtrai 1 da variável de índice. Então, se o n for igual a 1, 2, 3, etc., a gente usa essa expressão. Se o n for igual é um caso, um if. Se o índice for igual a 0, a gente retorna 2. Exatamente como um código recursivo. Se o valor da entrada for 0, retorna 2. Se o valor da entrada for maior do que 0, né, for 1, 2, 3, for maior do que 0, retorne o termo imediatamente anterior mais 3. É a mesma ideia, como um códigozinho recursivo. É exatamente isso que as relações de recorrência são. Então, elas são a maneira que a gente tem de especificar sequências utilizando uma estrutura recursiva. De maneira geral, a gente quer evitar isso, mas às vezes, para algumas sequências, isso é mais conveniente. E às vezes, na verdade, o que a gente vai ter, a gente recebe a sequência descrita em forma recursiva e o nosso trabalho passa a ser encontrar uma fórmula fechada para ela depois. Esse segundo tópico é o que a gente vê quando for falar de recursão mais na frente na disciplina. Por enquanto a gente só quer ver como é que elas são escritas e a gente quer utilizar a definição para calcular termos de sequência. Então se a gente olha para a sequência, quem são os primeiros termos? Aqui só os 3 primeiros termos. Né? Pode ser uma pausa para calcular isso antes de ver as respostas. Se a gente for calcular direitinho, fazer as substituições, quando a gente for calcular A1, a gente vai substituir o n por 1 no lado esquerdo da igualdade. E aí na hora que a gente substituir n por 1, para ter aqui do lado esquerdo A1, no lado direito vai aparecer o quê? O A com índice 1 menos 1, ou seja, o A0, somado com 3. Então quem é o A1? É A0 mais 3. E isso a gente consegue calcular, porque a gente sabe quem é o A0. A0 é 2. 2 mais 3, 5. Quando a gente for calcular o A2, a gente vai fazer quem? A1 mais 3. Substituindo n por 2 aqui, n menos 1 é 1, a gente vai ficar A2 igual a 1 mais 3. E agora a gente já calculou, o A1 é 5. Então a gente consegue substituir, somar 3, dá 8. Né? De maneira que se a gente quiser direto calcular o A10, a gente não sabe exatamente quem ele vai ser. A gente não tem esse... A gente não tem como calcular direto, porque pela definição, quando colocar n igual a 10, no lado direito da expressão vai aparecer A9 mais 3. Mas quem é o A9? A gente não sabe, não calculou ainda. Vai precisar procurar o A8, que vai pedir o A7, que vai pedir o A6. Isso é o que acontece quando a gente tem uma definição recursiva ou uma relação de recorrência. Tem essas duas maneiras de resolver, né? Indo a partir desde o caso que a gente quer, voltando para a base, ou começa da base e desenvolvendo até o caso que a gente quer. Mas, em princípio, se a gente só tiver a relação de recorrência, não tem uma maneira de resolver direto. Por isso a gente tem esse interesse em encontrar uma fórmula fechada. E aí o que acontece? Se a gente continuar essa análise, né, primeiro, para calcular cada um desses termos, a gente precisou calcular o termo anterior. E aí uma outra coisa aqui que eu quero chamar a atenção
é que, se vocês estiverem reparando bem, ó, 2, 5, 8, 11. Em cada passo, o que aconteceu? A gente pegou o número anterior e somou 3. Pegou o número anterior e somou 3. Pegou o número anterior e somou 3. Que tipo de sequência é essa? Né? Em que tipo de sequência a gente faz isso? Sempre a gente vai somando de novo, de novo, de novo o mesmo número em cada passo. Isso é uma progressão aritmética. E ela, nesse caso, ela não foi apresentada para a gente como uma progressão aritmética. Mas a gente tem como verificar isso, a gente tem como notar que ela é uma progressão aritmética. E em particular a gente tem como analisar isso daqui para identificar quem são o termo inicial e quem é a razão aritmética dessa progressão. Né? Quem é a razão aritmética numa PA qualquer? É o número que a gente soma a cada passo. Né? É o número que se repete somando de passo em passo. Então quem é esse número aqui? É o 3. A gente está sempre somando 3 unidades. E aí nesse formato ele aparece isolado. No formato normal da PA ele aparece multiplicando a variável. E o número que aparece isolado é o primeiro termo. No formato recursivo, o primeiro termo precisa ser dado, ele precisa vir destacado. A gente tem aqui o primeiro termo é 2. E aí no formato recursivo, por causa da maneira como a recursão funciona, na hora que a gente for definir uma multiplicação recursivamente, né, a gente tem o termo inicial, ele vai ser somado, o termo inicial vai ser somado com uma expressão que tem uma multiplicação. Na hora que a gente define a multiplicação recursivamente, ela se torna uma expressão baseada em soma. Tem vantagens e desvantagens, né, em fazer isso recursivamente. Né? Essa expressão ela é mais simples, em princípio, ela utiliza uma operação mais simples que é a soma, mas está trocando uma multiplicação por uma soma, né? Mas em troca ela está trocando também né? Em troca ela também está dando como custo para a gente que, em vez de calcular as coisas diretamente substituindo a variável numa expressão fechada, numa fórmula fechada, a gente precisa fazer mais passos, a gente precisa trabalhar mais para encontrar o resultado da função em cada caso. Aqui é nosso interesse ser capaz de perceber isso, né? Tá com uma função aqui na frente e analisar e perceber essa função é uma progressão aritmética. A base dela, o termo inicial dela é tal, a razão aritmética dela é tal. O que é uma PG, o que é. Nem sempre vai estar dito para a gente diretamente o que é. Vai estar dito se isso for um foco. Mas nós sermos capazes de detectar isso ajuda a trabalhar a situação. Como eu comentei antes, normalmente a gente quer, para uma relação de recorrência, a gente quer encontrar uma fórmula fechada. Então perceber que isso daqui está caracterizando uma PA é um salto enorme para a gente encontrar essa fórmula fechada, porque a gente sabe qual é a estrutura de uma PA. A gente sabe que a gente precisa do termo inicial e da razão aritmética. Se a gente consegue encontrar isso nas expressões, né, no caso aqui no nosso exemplo a gente tem termo inicial 2 e a razão aritmética é 3, a gente escreve 2 mais 3 vezes a variável. Essa é a expressão de fórmula fechada. E a gente pode fazer com bastante confiança nesse caso, né? Normalmente, quando a gente está exercitando isso, além de encontrar a fórmula fechada, a gente precisa mostrar que essas coisas são iguais. Isso requer uma prova por indução. Então fica mais para frente detalhar essas coisas, né? A gente não tem como fazer um exemplo agora. Esse outro caso é parecido. A análise é parecida, pelo menos. A gente tem uma outra expressão aqui definida como relação de recorrência, só que dessa vez o termo n está expresso em função de dois termos anteriores. Do an-1, que é o termo que vem logo antes dele, e o an-2, que é o termo que vem duas posições antes dele. Então, um termo geral dessa relação de recorrência é dado subtraindo, né, fazendo o termo que veio antes dele menos o termo que vem duas posições antes dele. E essa regra vai valer para n igual a 2 em diante. Para n igual a 0 e para n igual a 1, a gente precisa de que esses números sejam dados. Porque senão, quando a gente tentar calcular aqui o A1
a gente vai precisar do A0 e do A-1, que não vai existir, já que o domínio são os naturais. Então o A0 e o A1 precisam ser dados, precisam de 2 casos de base, porque essa relação de recorrência utiliza 2 casos anteriores. E aqui o que a gente vai ter? Quando a gente começa a calcular, a gente vai encontrar esses valores. O A2 vai ser o A1 menos o A0, que a gente conhece. O A1 é 5, o A0 é 3. Então vai dar 2. Quem é o A3? A2 menos A1. O A2 é 2, a gente acabou de calcular, e o A1 é 5. A gente já tinha da definição. Então quando a gente subtrair dá menos 3. E assim por diante. Se vocês repararem, esse daqui é o exemplo que a gente tinha no comecinho de relações de recorrência para motivar esse tópico. É exatamente o mesmo exemplo. Então aqui a gente tem ela definida. A gente não tem uma fórmula fechada para ela, e uma fórmula fechada para essa função provavelmente vai ser uma fórmula grande e complicada, de maneira que não compensa a gente exibir aqui. A última sequência do tipo, também como relação de recorrência, a gente vê a sequência de Fibonacci, que eu acredito ser familiar da maioria de vocês. Então essa relação ela é definida parecida com a sequência anterior que a gente acabou de ver, só que em vez da gente lá a gente estava subtraindo, né, pegando os 2 termos anteriores e tirando a diferença deles. A sequência de Fibonacci a gente soma esses valores. E realmente o exemplo anterior ele foi construído com base na sequência de Fibonacci, trocando só a soma pela subtração. Ela é exatamente a mesma ideia. Troquei a soma pela subtração e aí eu procurei números que seriam interessantes como base. 2 números para serem interessantes como base. Eu cheguei naqueles números lá. Então, no caso da sequência de Fibonacci, o que a gente tem? A gente precisa definir os 2 primeiros, o Fibonacci de 0 e o Fibonacci de 1. E tem 2 maneiras de fazer isso. A gente pode definir como se o f de 0 fosse 0 e o f de 1 fosse 1, ou como se os dois fossem iguais a 1. Se vocês procurarem outros materiais, vocês vão encontrar definido das 2 maneiras. Elas são completamente equivalentes. Tá? Porque o que interessa é que a primeira soma que vai ficar diferente de 1, a gente vai estar fazendo 1 mais 1 igual a 2. Vai ser isso. A gente vai ter 1, 1, 2, 3, 5, e aí ela começa. Se tem um 0 no começo ou não é irrelevante. São 2 maneiras corretas de definir a sequência de Fibonacci. Agora, com frequência também, essa sequência ela vai ser definida com base a partir do 1. E aí o Fibonacci de 1 e o Fibonacci de 2 vão ser 1. Por isso, aqui a gente está usando o Fibonacci de 0 igual a 0. Só para começar de 0 a sequência. Eu convido para vocês calcularem os primeiros termos aqui. Se quiser dar uma pausazinha no vídeo, fique à vontade. E se a gente só continuar a sequência, essa é uma sequência muito simples de calcular termos. 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3 e assim por diante. Essa sequência, com frequência, ela é utilizada em fundamentos de programação para exercitar a recursão. A gente faz um códigozinho recursivo que calcula Fibonacci ou que calcula fatorial. Estuda uma maneira interativa de fazer isso também. E isso praticamente encerra os nossos conteúdos. A última coisa para a gente ver, aparece aqui na forma de uma tabela. Aqui não tem muita coisa a ser falada, aqui é uma tabela com algumas sequências comuns, sequências que vão aparecer em vários contextos. Com frequência a gente vai receber números delas e conhecer os primeiros termos dessas sequências ajuda a gente a identificar com o que a gente está lidando. E principalmente, esses termos de sequência em particular vão aparecer em somatórios. A gente vai ter vários exercícios com expressões que usam n ao quadrado, que usam 2 elevado a n, 3 elevado a n, A gente vai ver o que é soma de PA, soma de PG. Esses são os tópicos da próxima semana. E de maneira que conhecer Fibonacci não vai aparecer em somatório não, mas
é uma sequência importante que aparece em muitos contextos. São sequências que vale a pena dar uma olhadinha, né, e aprender realmente quem são os primeiros termos. Aqui os primeiros termos estão calculados a partir da base 1, se vocês repararem, né? N ao quadrado, o primeiro termo é 1, é porque a gente está começando a calcular do 1. A gente está indo do 1 até o 10 em cada uma delas. Todas elas são calculadas com base, com a variável, né, com o índice indo de 1 até 10. Seria o resultado se a gente escrevesse um código de programa com um laço for, usando a variável indo de 1 até 10 para imprimir o valor dessa função aqui com o valor do índice, né? No caso, usaria a variável n para esse laço. Essas são funções, são sequências numéricas comuns, frequentes, elas aparecem em muitos contextos, especialmente essas com relação com valores menores, né? A primeira sequência é dos quadrados perfeitos. A sequência 2 elevado a n também é muito comum. Isso daqui, inclusive, a gente utiliza, né, como a gente utiliza bit em programação, vocês já viram a maioria desses números anteriormente, né? Quantas palavras dá para fazer com 5 bits? 2 elevado a 5, 32. Quantas linhas tem numa tabela de verdade de uma fórmula que tem 3 átomos? 2 elevado a 3, 8. Quantos subconjuntos, se a gente tiver um conjunto com 10 elementos, quantos subconjuntos ele tem? 2 elevado a 10 igual a 1024. Tem muitas situações para a gente, por causa da natureza realmente da matemática, né, da lógica clássica, de teoria dos conjuntos, de álgebra booleana, e da gente estar utilizando o bit, que vem da álgebra booleana também, de construir as coisas em torno de variáveis que só acessam 2 valores, falso e verdadeiro, ou 0 e 1, ou no caso de conjunto, né, falso e verdadeiro também em termos de se um elemento pertence ou não pertence a um conjunto, se um conjunto é subconjunto ou não de outro conjunto. São muitas situações em que a gente gira em torno de um conceito ali, de uma variável que só assume 2 valores. Então 2 elevado a n é uma sequência que aparece em todo lugar na computação. É a exponencial mais frequente para a gente. É isso. Eu reforço que os tópicos dessa semana, né, eles estão concentrados na seção 2.4 do livro, cuja leitura é recomendada, e a gente vai ter em breve disponibilizado também na disciplina do Moodle a lista de exercício do primeiro enunciado de lista de exercício da semana. As instruções vão ser colocadas por lá, né, todos os detalhes, prazo especificado por lá. E quaisquer dúvidas sobre esse conteúdo aqui, vocês podem procurar a turma no fórum do Moodle. Tem uma notícia recente lá também sobre um grupo de monitoria, né? As informações de monitoria estão escritas lá no fórum e vocês podem procurar também os monitores a partir dos contatos que eu compartilhei. Até mais.